Olá, pessoal. Nesse livro eu vou comentar este livro aqui, 500 anos de reflexões sobre a evangelização, Evandro Faustino. Foi sugerido por um inscrito do canal. Bom, o livro basicamente ele faz uma defesa da evangelização eh, como uma lenda de que houve um genocídio indígena ou uma injustiça contra os negros. Pelo contrário, a igreja ela salvou essas almas, tá? Tanto o escravo trazido da África para cá, quanto o indígena que foi morto, estão salvos no paraíso. Então houve uma ação benéfica da igreja. No final, ele fala assim: se é próprio se falar em perdão, se a igreja pedir perdão, né, pela, pelos 500 anos aí de evangelização, aí diz que, olha, não, talvez a gente pudesse falar melhor da gratidão, gratidão pelo que a igreja fez, tá? Então esse é o tema central aqui. Me chamou a atenção na página 30, saber quem é o ideólogo dessa doutrina, né? Aí aparece aqui. Bom, bem cabe aqui o comentário de Olavo de Carvalho. Fantástico. Olavo de Carvalho, tá? Então, podemos dizer assim que é um documento de uma igreja ultraconservadora, né? Da superioridade da civilização europeia, né? Absolutamente eurocêntrica, né? E quem está fora da igreja vai para o inferno. É basicamente o texto todo é isso aqui, né? Então vamos ver aqui na página 11, ele fala assim, sobre essa questão da motivação religiosa dos portugueses, né? Na carta de Pedro Vaz Caminha, concluiu a sua famosa carta do Manuel, escrevendo: até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, há ou outra coisa de metal, nem lhe vimos. Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar, parece-me que será salvar esta gente. Então veja aqui essa tarefa missionária, né? É, e o rei Dom João III, no terceiro regimento, para o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, 1549, afirmava que o seu interesse primordial no Brasil era promover o serviço de Deus e a exaltação da nossa santa fé. Tá? Novamente presente aqui. Bom, sem dúvida, o projeto português ele estava literalmente entrelaçado com um projeto de evangelização, né? A motivação tinha essas duas vertentes, não dá para ignorar isso, né? Com certeza. Essa vertente religiosa de salvação das almas, né? Está presente ao longo desses séculos aí de colonização. Vamos ver aqui na página 18, ele comenta de padres que foram mortos viajando para cá, tá? Que a travessia era difícil, com certeza, né? Ou seja, não era fácil essa viagem, muitos acabavam morrendo, tá? E se submetendo a tribos, muitas vezes agressivas, né? Violentas, sujeito a ser morto aqui por índios, sem saber nem, sem ter nenhuma culpa no cartório, simplesmente vem aqui e mata. Esse tipo de coisa aconteceu com os indígenas, com os jesuítas, com os missionários, né? Aí ele vem falando que nunca houve invasão, porque na verdade os indígenas não tinham propriedade, não existe Brasil, não existia uma nação. Brasil existia, na verdade, várias tribos. Tá, mas isso não muda a figura, né? Isso não muda em nada. O fato de não ter o Brasil um Estado, então não houve a invasão do Brasil porque não havia Brasil na época. Esse argumento é muito falacioso, né? Enfim, havia um projeto de exploração de Portugal em vir para cá, obviamente, né? Agora, isso não se resumia a isso, né? Muitos portugueses vieram de Portugal para cá e morreram aqui, não voltaram para Portugal, tá? Fizeram sua vida aqui. Então fizeram construções aqui, hospitais, construções aqui, porque iam viver aqui.
Então, assim, a questão da colonização e a própria questão da ideia de metrópole e colônia, isso já vou falar em outros vídeos também, né? Isso já tem sido relativizado. Vou trazer isso, já trouxe isso em alguns vídeos falando sobre isso, né? É, tudo isso tem que ser visto de uma maneira mais ampla, né? A questão de que os jesuítas, os missionários, preservaram a cultura indígena porque o Anchieta fez até uma gramática do Tupi, né? Na verdade, você tinha vários idiomas aqui. Então, quando você faz um aldeamento, onde você vai ensinar Tupi para muitos indígenas, muitos não estão aprendendo ali a língua deles, não. Então, você está, de qualquer maneira, não está preservando a cultura nem do ponto de vista do idioma também. Não, simplesmente ensinar Tupi não desfaz a tese de que houve um processo de destruição da cultura indígena. O próprio aldeamento, quando você traz ele, sai da oca dele, onde a oca era toda aberta, você traz para uma aldeamento que reproduz uma habitação da Europa, você está descaracterizando a cultura dele. Aí ele fala que a cultura europeia era muito superior que a cultura indígena, que havia alguma coisa aqui entre os indígenas na área de ervas medicinais, madeiras, peixes, pássaros, etc. Mas, de forma geral, a cultura europeia era muito mais avançada, então foi um ganho para os indígenas. Pô, mas aí daí tudo bem, aí é meio relativo, quer dizer, foi um ganho. Você pega a população indígena que era estimada em 2 milhões, 4 milhões ali na época de 1500. E depois isso vem para algumas centenas de milhares aqui, alguns séculos depois. Os próprios padres, eles relatam os massacres que eram cometidos contra aldeias, né, pelos colonos portugueses, né? Então, assim, você dizer que foi bom para o indígena, pô, mas a maioria foi exterminada, né? Por N razões, tá? Não foi só por extermínio de portugueses, né? Foi por conflitos entre outras tribos, né? Tribos que lutavam com outras tribos, epidemias, enfim. O fato é que esse contato com o europeu, ele foi devastador para o indígena, né? Porque para o indígena não sobrou quase nada. É a mesma coisa que dizer que para o negro foi bom vir para cá, porque ele se cristianizou. Pô, mas então, cara, precisava escravizar? Se fosse só para. Se a ideia fosse realmente converter essas almas, então evangelizava lá na África, então. Não precisava vir para cá, ser escravo aqui. É um argumento assim meio difícil de explicar, né? Assim, o cara está sendo negro, tá passando no navio negreiro onde, pô, 20% deles morrem no navio negreiro, você está dizendo, não, é bom, vai ser bom para você. Enfim. Essa questão da violência dos indígenas, ele relata que as tribos eram extremamente violentas, né? No Brasil, Frei Vicente Salvador, falando dos tapuias, atesta que são inimigos uns dos outros e tão belicosos que todo seu cuidado é como farão guerra aos seus contrários. Então, a questão da antropofagia, né, que era bem generalizada, né, essa coisa de comer o inimigo, né? Ele foca muito a questão das bulas, né, contra a escravidão. Ele dá uma sequência aí de Alexandre VI, 6 documentos, Júlio II, 11 documentos. Bom, ele não diz que documentos são esses. Ele fala alguns desses documentos, né? Ele não fala na Romanus Pontifex, né? É a bula principal que dá à coroa portuguesa o direito de escravizar os povos pagãos que não aceitassem a conversão, tá? Então é o que vai valer aqui no Brasil com os indígenas. Os indígenas, os jesuítas serão defensores dos indígenas, os jesuítas, tá? A igreja em geral aqui, ela estava junto com a coroa portuguesa e escravizava índio, tá? Tinha vários seminários que eram tinham seus escravos, né? E
inclusive aqui o livro do Trato dos Viventes, do José Felipe de Alencastro, ele faz referência, né, a padres que se rebelaram contra a escravidão dos colégios, das irmandades, e eles foram simplesmente deportados de volta para Lisboa. Isso eu falar também aqui nesse livro aqui, A Igreja no Brasil Colônia, do Eduardo Hornati, que eu já falei em outros vídeos, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele fala do Gonçalo Leite, do século XVI, e do Miguel Garcia, que foram repatriados lá para Lisboa, porque estavam criticando as ordens aqui terem escravos, ordens religiosas terem escravos. Tá? Então aqui do padre Antônio Vieira, aqui no Trato dos Viventes, do Luiz Felipe de Alencastro, ele fala na página 184, né, que ele especifica no Sermão 14, do padre Antônio Vieira, né, que o sofrimento dos negros, injusto, ele deve ser suportado com resignação, assim como Jesus também teve sofrimento injusto na cruz. Tá? E com relação aos ventos que trazem de Angola para o Brasil os navios negreiros, o Antônio Vieira diz que esses ventos não são por acaso, eles são uma providência da Nossa Senhora do Rosário, que permitiu que os negros então fossem assim, recebessem a catequização aqui no Brasil. Então, é complicado. Aqui, na bula Sublimes Deus, de 1537, ele fala então da proibição da escravidão, mas o fato é que, veja, 1537 tem uma bula que proíbe a escravidão. Tá, mas no Brasil não proibiu a escravidão de indígenas. Continuou, você tinha as entradas que os colonos escravizavam e com a anuência da igreja local. A igreja local, ok, tudo bem. A própria igreja tinha escravos. Tá? Então, assim, é uma bula que não pegou aqui no Brasil. O Brasil tinha o regime do padroado, que ele garantia uma certa autonomia em relação a Roma. Então, essas bulas não tinham aplicação imediata aqui no Brasil. Tá? Em 1839, ele fala do Papa Gregório XVI, já falei dessa bula aqui, que ele fala contra o tráfico, né? E veja, 1839, o tráfico não acabou no Brasil depois de 1839. As irmandades continuaram tendo escravos depois de 1839. A primeira bula que vai falar claramente de abolição da escravidão é uma bula de 1888, que chegou aqui no Brasil alguns dias depois da Lei Áurea. Então, assim, se a igreja era tão contra a escravidão, como esse livro está querendo passar, me responde por que as irmandades tinham escravos. Por que os engenhos controlados pelos jesuítas tinham escravos? E aqui na página 52, eles voltam a argumentar que os negros, né? Os negros, na verdade, eles eram escravos. Todos os africanos traficados já eram escravos em seus países de origem. Pô, cara, tu me vem com esse argumento. Esse argumento é insustentável, esse argumento. Tinha escravidão na África? Sim, tinha escravidão na África, bem antes da chegada dos portugueses. Mas a escala aumentou muito. As pessoas lá na África, elas começaram a criar guerras para capturar mais escravos para cá. Eram sempre com tribos inimigas, na maior parte das vezes, tribos inimigas. Né? Mas você fomentava a guerra com a tribo inimiga para capturar escravos para mandar aqui para o Brasil, para mandar lá para as Américas. Então o tráfico de escravos era muito lucrativo. Começou a ter essa busca, né? De capturar escravo por si. Então não é essa ideia de que o cara já era escravo no Brasil, na África e passou a ser escravo no Brasil. É a mesma coisa? Escravo lá, escravo aqui é a mesma coisa? Isso é uma falácia. O cara não era escravo na África. Não era. Ele foi capturado para ser mandado aqui para o Brasil.
Pronto. Isso já está documentado. Eu vou falar, e já falei isso em alguns vídeos aqui, mas enfim, ele sai repetindo esses argumentos que são sustentáveis do ponto de vista histórico. E no final ainda chega dizendo que, por tudo isso, a igreja deveria pedir gratidão por ter escravizado índios e negros. Bom, é isso. O que se pode esperar de Olavo de Carvalho? É isso aí mesmo. É isso. Muito obrigado, então.